A paz do Senhor, crianças! Como vocês estão? Estão se cuidando nessa quarentena? Estão lavando bem as mãos? Se hidratando, tomando bastante água? Se cuidem. Brevemente nós estaremos todos juntos, tá bom? Podendo dar-nos abraços. Estou morrendo de saudade de vocês. Então, estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Dominical. E o nosso título da lição é O Batismo de Jesus Cristo. Onde Jesus se batizou? Onde ele desceu as águas? Quem o batizou? E o que aconteceu naquele momento? Então vamos ver tudo isso na história de hoje. O nosso para memorizar está lá no livro de Gálatas, ó. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Então peguem suas Bíblias, abram. Gálatas fica no Novo Testamento, já quase no finalzinho da Bíblia, ó. Tá vendo? Já quase no final da Bíblia. Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 e versículo 23. Diz o seguinte, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, domínio próprio, amabilidade, fidelidade, mansidão. Contra essas coisas não existe lei. Então, o Espírito Santo, ele produz em nós uma transformação diária. Essa transformação, quando recebemos o Espírito Santo dentro de nós, ele vem para produzir em nós essa transformação diária. E essa transformação, ela é expressa em atitudes, em nosso testemunho, no nosso comportamento, como falamos, como agimos. Precisamos falar das boas novas do Senhor, apregoar o seu evangelho, falar da sua salvação, da salvação em todo o tempo. E o maior testemunho de todos é o nosso comportamento. Quando somos amáveis, quando somos pacientes, quando perdoamos, mostramos que o Espírito de Deus, ele habita em nós. E por isso nós disponibilizamos de tudo isso, tá bom? A nossa lição de hoje, ela está escrita em Mateus no capítulo 3. Se vocês quiserem pegar a Bíblia para ver comigo e acompanhar juntamente comigo a lição, tá certo? Fiquem à vontade. Então, a nossa história de hoje vai falar sobre um homem chamado João Batista. Nos dias de Jesus, existia esse homem chamado João Batista. Ele vivia no deserto da Judeia e ali ele anunciava a palavra do Senhor. Ele anunciava a vinda do Messias. Ele informava que o Messias estava próximo a chegar. E que para isso as pessoas precisavam se arrepender. Ele diz assim, ó, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Então ele ficava no deserto pregando que Jesus iria voltar, que o reino de Jesus estava próximo e que as pessoas precisavam se preparar para aquilo. João, ele usava roupas feitas de pele de camelo, cinto de couro, e ele comia gafanhotos e mel silvestre, ou seja, mel do mato. Os moradores de Jerusalém iam até o deserto da Judeia para poder ouvir João Batista e para ser batizado por ele nas águas. Ali, eles se arrependiam, confessavam seus pecados e eram batizados por João, naquele deserto. Muitos judeus religiosos iam para lá também. Os fariseus, os saduceus iam para lá para serem batizados por João Batista. Percebendo a falta de arrependimento que havia dentro deles, João dizia que primeiro eles deveriam se converter das suas obras, das suas más obras, para depois serem batizados. Esses homens deveriam fazer coisas que mostrassem que se arrependessem realmente de seus pecados, que eles realmente estavam arrependidos do que faziam. O apelo de João era para que aqueles homens se afastassem das obras más que eles faziam e fossem sinceramente obedientes, que a obediência deles a Deus, a lei, fosse sincera, fosse um arrependimento genuíno. E ele dizia assim, ó, ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês vão escapar do terrível castigo de Deus, que Deus irá mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados.
está lá em Mateus, tá certo? O que João disse. João também pregava que viria um Salvador, que viria alguém muito, muito especial, capaz de conhecer o coração das pessoas. Ele julgaria as pessoas por seus frutos e cortaria aquelas que não produzissem frutos bons. Ou seja, as pessoas que dessem bons frutos, que falassem do amor de Deus, que fossem pessoas alegres, bondosas, né? Que tivessem amabilidade, todos os frutos do Espírito que a gente leu, lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então, as pessoas que tivessem esses frutos, ele julgaria com bondade, com amabilidade. As pessoas que produzissem frutos maus, que não fossem pessoas bondosas, que fossem pessoas más, que mentissem, que roubassem, que julgassem umas às outras, ele iria julgar de uma outra forma. Então, João não era a luz do mundo, mas ele veio para dar testemunho da luz. Afinal de contas, como o anjo havia revelado a Zacarias, lembra do nascimento de João Batista, que o anjo revelou a Zacarias que ele teria um filho, e Zacarias ficou mudo até que o menino nascesse? É o mesmo João Batista que pregava no deserto. O ministério dele começou antes de Jesus. Ele já ia preparando o caminho, como diz o profeta Isaías, que haveria um homem que João Batista prepararia o caminho para o mestre, para a vinda do mestre. Então, assim como o anjo havia revelado a Zacarias, João teria a responsabilidade de preparar o povo de Deus para a chegada do Messias, para a chegada do mestre. Por aqueles dias, Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Achando-se indigno, João Batista disse: "Eu é que preciso ser batizado por você, e você está aqui para que você seja batizado por mim? Isso não existe, está errado." Mas Jesus disse que João deveria batizá-lo para que a vontade de Deus fosse vista. Para que a vontade de Deus fosse cumprida. E logo que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em formato de pomba. Em formato de pomba. E do céu veio uma voz que dizia assim, ó: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Ou seja, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem ele é muito amado. Deus disse isso para Jesus, quando a pomba desceu a sua cabeça. Jesus era o Filho de Deus e Jesus amava muito o Pai, obedecendo às suas ordens. Mas as pessoas não sabiam disso e muitas delas não queriam acreditar nisso. Para que todos soubessem que Jesus era o Messias prometido, o Filho de Deus, ele foi batizado e assim o Pai foi glorificado. Ele mostrou a todas as pessoas que viviam uma vida nova, que viviam uma vida diferente, uma vida íntegra, uma vida longe do pecado e na presença de Deus. João Batista pregava o arrependimento, anunciando a salvação, antes de Jesus começar a sua missão na terra. Então, como eu tinha dito antes, João Batista ele veio antes de Jesus. Ele veio para preparar o caminho para que Jesus pudesse começar a pregar. João Batista significa que é aquele que vem antes, ou seja, ele foi o precursor do caminho de Deus. O arrependimento dos pecados leva à salvação, que é obtida por meio do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, por meio de Cristo. Depois de arrependimento, segue-se o processo de transformação. Não adianta se arrepender e continuar fazendo as mesmas coisas erradas que você fazia antes quando não tinha aceitado a Jesus. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo, ele começa a morar dentro de nós, ele passa a habitar dentro de nós. E com isso, nós produzimos frutos que refletem no nosso arrependimento. E quais são esses frutos? A bondade, a paz, a longanimidade, a perseverança, muitos outros frutos. Todos esses frutos estão no livro de Gálatas, tá? A alegria, a fidelidade.
Então nós começamos a produzir estes frutos quando o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, depois do nosso arrependimento e da nossa aceitação a Jesus Cristo. Quando temos Jesus e o Espírito Santo habita em nós, nossas atitudes passam a ser diferentes das atitudes que não tínhamos com Jesus. Se Jesus viesse aqui hoje, o que ele encontraria? Pense um pouco, pare para pensar. Feche os seus olhos, pense a respeito de suas atitudes, a respeito dos seus frutos. Quais são os frutos que você está deixando para o mundo? Quais são as atitudes que você está fazendo? Se Jesus chegasse hoje, se ele fosse se encontrar com você hoje, o que Jesus iria encontrar de você? Ele ia encontrar uma pessoa que está respeitando seus pais, respeitando as professoras, que está anunciando a boa mensagem, as boas novas do Senhor? Ele iria encontrar uma pessoa que realmente faz o que está escrito, que tem todos os frutos do Espírito Santo, que tem paciência, que tem longanimidade, que tem paz, tranquilidade. Ele iria encontrar essas pessoas? Então pensem um pouco, reflitam um pouco sobre isso. E o nosso desafio de hoje é assim: você vai pegar uma folha branca, uma folha qualquer que você tiver na sua casa e vai desenhar uma uva. Tá vendo a minha uva? Aí você vai colocar, a uva ela é um fruto inteiro, mas ela tem aquelas bolinhas, né, que é aqueles frutinhos pequenos. Em cada frutinho daquele, você vai colocar, vai escrever a palavra de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz: amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, paz, mansidão e domínio próprio. Então, você vai colocar os feitos do Espírito Santo. Quando ele entra dentro de nós, o que é que acontece? Nós nos transformamos, passamos a ter uma nova vida. E você vai pegar essa imagem da uva e vai colar no local onde você mais vê. Lembra que em algumas aulas anteriores a gente fez um coração e a gente também fez a mesma coisa? A gente colou em algum lugar? Eu colei o meu no espelho, até disse a vocês. Porque o espelho é onde eu mais me vejo, né? Eu me arrumo, então quando eu acordo eu vou ao espelho, então eu vejo diretamente. Então vocês vão colar no espelho de vocês, no guarda-roupa de vocês, próximo à cama, para que sempre vocês possam ver, tá certo? Então esse é o nosso desafio da nossa semana. Fiquem com Deus, espero brevemente ver todos vocês. Um beijo no coração, um beijo bem estralado no coração. A paz do Senhor e até o próximo domingo. Tchau!